Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de novamente estarmos unidos nessa pequena igreja com o objetivo de falar da palavra de Deus. Nosso objetivo não é social, nosso objetivo não é a alegria dos irmãos no sentido do encontro, mas o nosso objetivo é aprendermos de Deus. Esta é a finalidade e este é o propósito. Quero dar um recado que eu dei parcial na semana, no começo do culto, hoje pela manhã, falar um pouco sobre uma palavra hebraica que chama-se Shabat, ou Sabat, que antigamente era o sábado, e com a morte e ressurreição de Cristo, dentro da cultura cristã evangélica, nós entendemos que é o domingo. O Shabat, ou o dia de descanso, ele é um dia de descanso, ele não é um dia de trabalho. Interessante, que é pena que o Felipe saiu, ele me indicou uma série para ver, que eu tenho visto com a Rosângela, que chama The Chosen, que em inglês quer dizer os escolhidos, e uma parte da polêmica que acontece dentro daquela história toda, ela vem falando exatamente sobre a dificuldade dos judeus em controlar os outros judeus que queriam trabalhar no Shabat. Porque quando eles trabalhavam no Shabat, eles não eram monitorados pelos romanos, e por eles não serem monitorados pelos romanos, eles não pagavam impostos. E ali eles trabalhavam no dia que era de descanso do Senhor. O dia de descanso do Senhor começa às 18 horas. Teoricamente, 18 horas, pelo menos dentro da cultura judaica, deveriam se encerrar as atividades. Mas nós vivemos num mundo ocidental que é mais complexo. E nós acabamos estendendo essa condição de trabalho muito mais. Por que eu estou falando isso? Porque domingo é o dia de descanso. No domingo você não precisa trabalhar. No domingo não é dia de você levantar recursos, não é dia de você fazer nada, não é dia de você se desgastar em nada. Inclusive, para os meus queridos que trabalham com venda de flores, se o horário está se estendendo muito no sábado à noite, você está trabalhando dentro do domingo, que é o dia do Senhor. Ou nós cremos que o nosso Deus, ele é soberano, que é um Deus que controla e rege galáxias, planetas, que nos dá o fôlego de vida todos os dias quando acordamos, que renova a nossa esperança, ou não cremos. E eu quero que você pese muito bem isso. Há datas especiais em que eu abençoo, porque eu sei que são atividades específicas, como o domingo que vem, que é Dia das Mães. Nós, naturalmente, em épocas comemorativas, para os meus queridos que trabalham com flores, nós abençoamos esse período. Mas isso não é uma regra, isso não é algo que você tem que trazer a qualquer momento, e nem te dá liberdade de você trabalhar, exceder o seu trabalho, para você estar tão cansado que você não consegue acordar no outro dia. Porque se você está trabalhando demais, ao ponto de você não conseguir vir trabalhar no culto de manhã, na dominical, algo está errado. E não ache que você está guardando o domingo, porque você não está. E eu vou mais. Deus não abençoa esse tipo de coisa. Não adianta você querer trabalhar 8, 9, 10, 15 horas, trabalhar de segunda a segunda, porque Deus não te abençoa. E não adianta você falar está amarrado, porque você vai estar amarrando a palavra. A palavra de Deus diz: domingo é dia do Senhor. E eu quero mais uma vez falar para os meus irmãos e para as minhas irmãs: domingo é dia do Senhor. Amém? Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema a multiforme sabedoria de Deus. Duas caras é alguém que se apresenta diante de algumas pessoas de uma forma e diante de outras pessoas de outra forma. Seres humanos são assim. Nós somos assim. Eu sou assim. Você é assim. Nós também não conseguimos expressar sentimentos que são antagônicos ao mesmo tempo. Por exemplo, nós não conseguimos expressar amor e ódio ao mesmo tempo, ou amor e repreensão ao mesmo tempo. Nós somos limitados. Semana passada nós meditamos no Efésios capítulo 3, versos 7, 8 e 9, que diz: desse evangelho eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi concedida pela operação do seu poder. A mim, o último dos consagrados, foi concedida esta graça de anunciar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo,
e iluminar o segredo que Deus mantinha oculto desde sempre nele, Criador de todas as coisas. Deus é um ser sem limites e que transcende a nossa imaginação. Você pode parar para tentar imaginar Deus e você não vai conseguir. Isaías traz essa exortação sobre as nossas vidas. Não tente dar forma para Deus, porque você vai estar pecando. O nosso Deus, ele transcende a nossa imaginação. Ele e somente ele consegue mostrar a multiforme face da sua sabedoria em todo o tempo. Ele é amor e ele é ódio. Ele é amor e é repreensão. Ele é sábio e mesmo assim ele permite algumas coisas. O nosso Deus, ele é completo e pleno em todas as suas características. Ele é aquele que nos castiga, mas também que acalenta o nosso coração. Ele permite a luta e a tribulação, mas ele também dá o escape. Existe no mundo caído, dominado por causa do pecado, e permanece santo. Assim é o nosso Deus, que excede todo e qualquer limite, tem todo o poder e não se macula com o mal. A palavra de hoje tem como título o eterno propósito de Deus. Deus, ele tem um plano eterno. Antes que tudo existisse, antes que os planetas existissem, antes que houvesse o tempo, Deus, ele já existia. Quando ele se apresenta a Moisés, ele diz: eu sou. Fala para as pessoas que eu sou. Nós não deveríamos nem usar esse verbo ser para nós, porque o único que é Deus. Eu estou o seu pastor, eu estou o pai da Luísa, eu estou o marido da Rosângela, mas eu não sou, porque eu sou limitado, eu passo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 3. Nós vamos fazer a última leitura dessa primeira parte de Efésios. Quero convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Efésios, capítulo 3, verso 1 em diante. Dá uma Bíblia para o nosso querido Rainer ali. Efésios capítulo 3, prime pelo uso da palavra escrita. O Carlos também precisa de uma lá. Prime pela palavra escrita. Haverá um tempo em que nós não teremos essa palavra. Aproveite. Assim diz a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 1 em diante. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que se estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Palavra do Senhor, amém? Senhor Deus, lemos a tua santa e bendita palavra. Não somos dignos, Pai, de entrarmos na tua morada, mas através da tua palavra nós somos salvos. Pedimos, Pai querido, nessa noite que o Senhor fale conosco,
que o nosso espírito se conecte com o teu espírito, que haja, Pai, um espírito, uma decisão de ensino, que haja um quebrantamento no nosso coração. E eu peço, Pai querido, que o Senhor me capacite a não envergonhar o teu evangelho, não envergonhar a tua palavra, trazendo pensamentos e situações que procedem do meu coração, mas que eu possa trazer um recado santo aos nossos corações para a edificação do corpo de Cristo. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. O eterno propósito de Deus. Todos nós temos que ter um propósito. Você não pode existir apenas por existir. E aí, me desculpo aqui, né, porque o Moisés não veio e ele foi obrigado a pilotar, mas funciona assim mesmo. Ninguém nasce sabendo. E as pessoas, conforme elas vão praticando, elas vão se especializando. O que não ocorre com Deus. O propósito de Deus não muda. Os desígnios do Senhor não mudam. É imutável a ação do nosso Deus. Você pode entender que esse Deus a quem você serve, Ele é um Deus que não muda. Ele não vai variar, Ele não vai ficar triste, vai ficar chateado, um dia não vai te dar provisão porque Ele está bravinho. O nosso Deus não muda. E Ele tem um eterno propósito para as nossas vidas. O texto que nós vamos meditar para finalizar esse bloco é do verso 10 ao 13, que diz: para dar agora a conhecer aos principados e às potestades nas regiões celestes por meio da igreja, a multiforme, tira dela isso, por favor, a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, por quem ousamos chegar-nos a Deus confiantemente pela fé. Por isso, eu vos peço que não vos deixeis abater pelas minhas tribulações por vós, o que para vocês deve ser motivo de glória. Paulo estava preso. E as pessoas começaram a ficar incomodadas, falando: pô, pera um pouquinho, se esse homem, que é tão eloquente no Evangelho, ele é tão usado na palavra de Deus, ele está preso, o que vai ser de mim? E o apóstolo Paulo, ele é bem claro, e ele vem no finalzinho trazendo um consolo para as pessoas e fala assim: não se preocupa dessa maneira. Não olha para a minha luta e a minha dificuldade como uma real dificuldade, e sim como motivo de glória, porque eu estou sofrendo em prol de vocês. O mistério revelado de Paulo em divulgar o Evangelho foi confiado a ele pela graça de Deus e passou por 3 etapas. Na semana retrasada nós vimos o verso 8, em que ele pregou aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Na semana passada nós falamos do verso 9, em que ele manifestou o ministério a todos os homens, gentios e judeus. E agora, nesta noite, nós vamos falar sobre a condição de Deus tornar conhecida a sabedoria de Deus para os poderes cósmicos ou principados e potestades. Então a gente vê que o Evangelho ele começa a se expandir um pouco mais. A perspectiva do apóstolo Paulo ele aumenta. Primeiro fala com os judeus, depois fala com os gentios, e agora ele está falando com as hostes celestiais. Ele nos diz que, embora o Evangelho seja endereçado primária e diretamente aos seres humanos, ele traz indiretamente uma mensagem também para os anjos, para os principados e potestades. Nós temos, dentro da ordem celestial, nós temos uma hierarquia angelical e nós temos uma hierarquia satânica. Tá? Essa hierarquia existe, ela é relatada nas Escrituras. Nós vemos a estrutura de anjos, arcanjos, serafins e querubins. Do outro lado nós vemos demônios, hostes dominadoras desse mundo tenebroso, principados e potestades. Então nós vemos que há uma estrutura muito bem definida, e a minha ação e a sua ação, elas também agem dentro desse campo. Apesar de primariamente ser para os seres humanos, a palavra de Deus está dizendo que essa mensagem que nós pregamos e vivemos também alcança as hostes celestiais. O primeiro resultado a ser esperado da pregação das insondáveis riquezas de Cristo é o crescimento da igreja, é a minha vida e a sua vida. Não é para passar samambaia, não é para o golfinho, não é nada disso. Nós temos, o que a gente já falou, nós temos que cuidar da natureza com muito cuidado e zelo, porque Deus cria essa natureza para que nós cuidemos, mas não é o foco principal. E o homem tem se perdido nisso. Os seres humanos eles têm se perdido no contexto de que a prioridade não é o meio ambiente, a prioridade não são animais, mas são pessoas.
saiba que você que tem cuidado pelas coisas de Deus, pelo ambiente, se você não zela pelas vidas, você vai ser cobrado no dia do juízo. Deus, ele não vai olhar para você. Deus não vai olhar para você no dia do juízo e falar assim: olha, você não deu a comidinha lá para a samambaia, você deu comida para o seu peixinho beta. Ele não vai falar isso. Mas ele vai falar: o que você tem feito em relação às pessoas que têm dificuldades? Porque nós temos muito zelo com as coisas que não são caras, e as pessoas, elas têm mudado o contexto, achando que a natureza e a criação são mais importantes que os homens, e não são. Não são. O primeiro resultado a ser esperado da pregação das insondáveis riquezas de Cristo e do mistério é o nascimento e o crescimento da igreja. A prioridade é o seu crescimento espiritual, é a sua vida espiritual. Os gentios e os judeus aceitariam o evangelho, seriam convertidos e se achariam juntos como membros da família e do corpo de Cristo. Esse é o propósito de Deus. Esse é o objetivo maior do Senhor. De fato, isso já havia acontecido, e Paulo, ele não estava viajando ou criando teorias, não, já existia uma igreja, já haviam pessoas que estavam se convertendo. O livro de Atos é o único livro que ainda não se findou a escrita dele, ele continua sendo escrito por mim e por você. Cada dia da sua vida, escreve uma página no livro de Atos dos Apóstolos, não porque você é apóstolo, mas você é discípulo do Senhor. Esse novo fenômeno dessa igreja, essa nova humanidade multirracial, a sabedoria de Deus estava sendo demonstrada. As pessoas começaram a se converter porque viram homens e mulheres convertidas. As pessoas, elas começaram a mudar o seu jeito de agir. As pessoas começaram a tirar comida da sua própria mesa, como os filipenses fizeram, e abençoaram a igreja de Roma. As pessoas viram as viúvas gregas se juntando dentro do livro de Atos, e as pessoas dando cuidado para eles, mulheres que quando eram viúvas elas ficavam entregues à sua própria sorte. O cristianismo trazia algo diferente. E por que esse mundo está como está hoje? Será que eu e você temos demonstrado isso para o mundo? Ou nós estamos mais preocupados com o nosso dia a dia? Certamente o fato da igreja ter vindo a existir como uma comunidade de pessoas salvas e reconciliadas é de uma só vez uma demonstração de Deus, primeiro, da sua poderosa força de ressuscitar homens e mulheres pecadores, miseráveis como eu e você. Cada um de vocês tem uma história. Deus foi lá e resgatou você. Da sua graça e bondade imensuráveis, em que você não tem nada a oferecer a Ele, e mesmo assim Ele te abençoa. Amém. Vivemos um mês de abril de lutas e dificuldades, mas ninguém passou fome. Você faz parte de 5% da população mundial que não passou fome nem um dia na sua vida. E da sua multiforme sabedoria, Ele age de uma maneira que nós não entendemos. A ação de Deus é uma ação sobrenatural. Por que Ele permite certas coisas? Hoje de manhã a ministra perguntou: mas por que Deus já não trouxe tudo pronto, já não fez o bolinho pronto? Porque Ele, na sua sabedoria, que é superior à minha sabedoria, Ele decidiu desta maneira. A palavra multiforme, conforme eu falei na semana passada, ela literalmente significa multicolorido, e era usada para descrever flores, coroas, tecidos bordados e tapetes trançados. E na semana passada eu dei o exemplo daquela manta que José recebeu do seu pai, que era de mangas talares, deviam ser umas mangonas compridas, e os irmãos deles ficavam mortos de inveja, porque as roupas dele deviam ser roupas comuns. Eu acho que foi um ato errado do pai dele, mas foi feito. A igreja, como uma comunidade multirracial e multicultural, nós não somos iguais. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideia, cada um tem uma formação, cada um viveu uma história de vida diferente, e todos nós adoramos o mesmo Deus. Não temos que ser iguais, nós não temos que ser tudo aquele par de vaso, todo mundo igual, não. Nós adoramos ao Senhor, glorificamos ao Senhor através da nossa vida, de acordo com a nossa singularidade, e é isso que faz essa igreja ser tão bonita. Nenhuma outra comunidade humana se assemelha a essa. Você pode procurar em qualquer lugar e você não encontra. A sua diversidade e a sua harmonia são sem igual. É a nova sociedade de Deus. E a comunhão multicolorida da igreja é uma reflexão da sabedoria
esplendorosa de Deus. Pessoas diferentes adorando um mesmo Deus. Pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, sendo unidos pelo mesmo Espírito. Em que você não tem que ser igual a mim, você não tem que ser igual à minha família, você não tem que viver como eu vivo, mas nós temos pontos em comum, e o ponto em comum é Cristo. Cristo tem que resplandecer na sua vida como a coisa que mais brilha. Não tem que ter a proeminência de outras coisas a não ser a figura de Cristo na sua vida. É nisso que nós nos igualamos, é nisso que nós nos assemelhamos. Assim, pois, enquanto o Evangelho se espalha em todas as partes do mundo, essa nova comunidade cristã, de cores variadas, vai se desenvolvendo, conforme o Evangelho vai sendo pregado. Em Ceilândia, em Samambaia, na Asa Norte, na Asa Sul, e aonde você morar, aonde você passar, essa comunidade ela vai cada vez mais crescendo e ela vai se desenvolvendo. Nós já falamos também na semana passada desse exemplo, é como a encenação de um grande drama, em que nós temos a história como teatro, o mundo é o palco, os membros da igreja são os atores, e quem observa, que nós vamos trabalhar no verso 10, são as hostes celestiais. Elas estão olhando para o meu agir e pelo seu agir. Devemos pensar neles, os espectadores, como aquelas pessoas que ficam apenas contemplando a história da salvação. Nosso conhecimento desses seres espirituais é limitado. Nós ouvimos dos anjos, nós temos ilustrações nas Escrituras, mas as pessoas elas gostam de ir um pouco mais longe. Nós temos que tomar cuidado. Os anjos existem da mesma maneira que demônios existem. Não adianta você nem querer maximizar um e minimizar outro, porque tanto um como o outro existe. Satanás ele é real. Os seus demônios, eles são muito bem organizados. O povo satânico, o povo do mal que vive nesse mundo tenebroso, ele é muito bem organizado. Eles não deixam de fazer as coisas porque estão cansados ou porque não deu. Eles sabem que tem uma consequência. Nós, como seres humanos, como salvos em Cristo, nós achamos que a graça nos isenta de sermos servos de Deus. E nós fazemos o que nós fazemos. Vivemos como nós vivemos. E nós podemos olhar de uma forma patente ao mundo como esse mundo está. Parte do que está aí acontecendo é sua culpa, é minha culpa, porque nós não levamos essa multiforme sabedoria de Deus para as pessoas, nós nos calamos. Porque se nós falamos, o que acontece é que nós somos talhados, nós somos taxados. Comentava com a minha família, até a minha filha fez umas observações, mas estava vendo uma postagem de algumas pessoas, alguns atores, que se colocaram como cristãos. E aí alguns homens, entre eles o Mel Gibson, entre eles aquele ator da Paixão de Cristo, ele vai e fala assim no altar: olha, eu sou o Filho de Deus, eu acredito que Deus existe, Deus é amor. Automaticamente a internet vai em cima daquelas pessoas elas perdem contratos, deixam de trabalhar, mas isso é uma realidade. Pode ser que não tenha alcançado aqueles que são ímpios, mas aqueles que estão sedentos pela palavra do Senhor, eles alcançam. Nosso conhecimento desses seres espirituais é limitado e devemos tomar cuidado para não irmos além daquilo que as Escrituras ensinam. Em tudo nós temos que tomar cuidado. A palavra de Deus ela é muito clara dentro daquilo que ela ensina. Nós não temos que exceder aquilo que ela ensina. Uma coisa nós sabemos: esses seres eles não são oniscientes, eles não conhecem todas as coisas. O apóstolo Paulo nos conta que eles não entendiam plenamente o ensino dos profetas do Antigo Testamento, nem dos profetas do Novo Testamento. Eles não entendiam nada. 1 Pedro capítulo 1, verso 12. Abra aí por gentileza. 1 Pedro capítulo 1, verso 12. Pedro 1,12 diz: a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar ou conhecer.
Os anjos, eles veem a coisa acontecendo e eles não entendem. Por que você age como você age? Por que você, diante de uma dificuldade, em vez de você chutar o pau da barraca, você abaixa a sua cabeça? Por que no momento de dor e dificuldade, em vez de você amaldiçoar o Deus que está permitindo isso, você curva os seus joelhos e glorifica e exalta o nome do Senhor? Os anjos não entendem isso. E eles ficam desesperados, olhando para a vida de cada um de mim, a minha vida e de vocês. As nossas vidas, elas são observadas pelos próprios anjos. De modo semelhante, podemos entender no verso 10 que Deus não tinha revelado diretamente a eles o seu plano mestre para a igreja, mas sim pretendia que eles viessem a conhecê-lo através de quem? De mim e de você. À medida que esta começava a existir e a crescer. Então, os anjos, eles não têm esse conhecimento. E Deus determina que os poderes cósmicos, sejam do bem, sejam do mal, eles venham a conhecer a ação divina através da minha vida e da sua vida. O que você tem demonstrado para os principados e potestades? O que você tem demonstrado com a sua vida para os anjos e santos do Senhor? É através da velha criação, o universo, que Deus revela a sua glória aos seres humanos. Romanos diz que aquele que observa a natureza, ele é indesculpável em relação a conhecer a Deus. Mas é através da nova criação, a igreja, eu e você, que é revelada às hostes celestiais a sabedoria multiforme de Deus. Embora nós não possamos ver os anjos, em regra, tem pessoas que conseguem ver, eles podem nos ver. Eles nos veem. Olham fascinados ao verem gentios e judeus sendo incorporados na nova sociedade como iguais. Os anjos ficam olhando e falando assim: por quê que as pessoas elas saem de tão longe para ouvir a palavra? Quando a gente vê a cultura na África, fala-se que, eu nunca fui na África, talvez Deus dê uma oportunidade, não sei, mas por enquanto não. E aí o que acontece é que aquelas pessoas, quando vão cultuar ao Senhor, eles saem andando. E eles andam 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, debaixo daquele solzinho. E eles vão pegando no caminho galhos para louvar ao Senhor. Eles não vão marchando, eles não conseguem. E conforme eles vão passando nas aldeias e nas casas, eles falam: vamos para a casa do Senhor. Não com a cara de boa, mas com a cara de alegria. E as pessoas falam: eu também quero conhecer isso. Eu quero conhecer esse Deus que esse povo está falando. Pô, fulano mora tão longe, ele está vindo até aqui. Alguma coisa tem de bom. É a ação divina de Deus. É a ação que nós deveríamos fazer. Glória a Deus. E esses anjos e esses principados e potestades aprendem na vida da igreja não somente a multiforme sabedoria de Deus no verso 10, mas também este eterno propósito. O propósito que foi definido pelo Senhor antes da fundação do mundo. Tudo bem aí com vocês? Tá? Esse propósito Deus estabeleceu em Cristo, no pacto da história, mediante a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Algo que foi definido lá atrás, antes que o mundo existisse, que se cumpre aproximadamente 2023 anos atrás, e continua se cumprindo dia após dia na minha vida e na sua vida, porque é em Cristo Jesus, nosso Senhor, mediante a fé nele, que todos nós, sejamos judeus ou gentios, temos a ousadia e acesso com confiança, que é o verso 12. Por quê que nós podemos entrar na presença de Deus e não sermos consumidos? Por que nós não podemos, nós entramos no Senhor nessa condição pecaminosa que nós temos? E Deus permite que a gente entre na presença dEle. Se nós tentarmos entrar numa festa de casamento com trajes sumários, as pessoas vão barrar. Se você tentar entrar em algum local com uma veste que não é coerente, adequado, obrigado, as pessoas vão falar: não pode. Muitas igrejas têm esse tipo de princípio, mas a palavra de Deus diz que através do sangue nós temos acesso ao Pai, em qualquer lugar. É como se tivesse o telefone do Batman. Em qualquer opção, qualquer dificuldade que você tenha, liga para o Batman.
Os mais antigos, os mais novos não, mas o mais antigo tinha aquele telefone vermelho do Batman e ele começava a acender a luz ali. Quando havia uma dificuldade, o Batman já saía, via lá o símbolo no céu, porque ele sabia que é uma dificuldade. Você tem o telefone não do Batman, mas do altar celestial. Nunca dá ocupado. Nunca dá ocupado. Se tem uma pessoa que é difícil de falar, Felipe, manda mensagem para ele, ele não assiste, não recebe. Não, ele não visualiza. Ele não visualiza. Se você mandar um WhatsApp para o Senhor, ele dá visualização na hora e responde. Se quiser falar com o Felipe, liga para ele. Não manda mensagem não, entendeu? Não manda mensagem não. Mas para Deus não. Para Deus não. Nós temos a ousadia e acesso com confiança, porque Ele abriu esse acesso. Esse acesso universal de todo o povo cristão a Deus, através de Cristo, é aquilo que os reformadores do século XVI chamavam de o sacerdócio universal de todos os crentes. Você é povo santo, sacerdócio real em Cristo. Em Cristo. É um privilégio fundamental de todos que estão em Cristo, ou seja, da igreja. A comunidade universal de judeus e gentios, acerca do qual Paulo acabou de escrever. Fazendo um resumo da exposição feita por Paulo acerca do privilégio especial que lhe fora dado pela graça de Deus para ser apóstolo aos gentios, podemos notar os diversos meios e formas de comunicação de Deus. Deus, ele fala de várias formas e ele age de várias maneiras. E na história da humanidade ele faz isso de uma maneira ímpar. Primeiro, no caso de Paulo, ele torna conhecida ao próprio Paulo e também aos demais apóstolos e profetas o mistério do seu plano para a revelação. Até então as pessoas não entendiam, as pessoas não conheciam. E aí Paulo recebe esse ensino e ele, não só ele recebe, mas ele começa a entender como que funciona aquilo. E aí Deus comissiona Paulo e outros a pregar o Evangelho a todas as pessoas em todas as partes do mundo. Parou em Paulo, parou na igreja primitiva, Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. (19 e 20). Mateus 28, 19 e 20. 18. Mateus capítulo 28, versos 18 em diante, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É como se você tivesse recebido uma comissão, uma ordenança, e ele diz: para que você não faça besteira, eu vou estar com você para sempre. Eu não vou permitir que você se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, porque eu vou estar convosco todos os dias. Eu já expliquei para vocês em uma dominical que esse contexto de você não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita tem a ver com o ensino dentro da cultura judaica, que quando eles começavam a cavar um poço, e o poço não era cavado na vertical, mas era no sentido oblíquo, entrava o pai com o filho atrás, ia cavando. Quando chegava um ponto, ele queria ensinar o filho a cavar, ele falava: filho, agora você cava, papai vai sair do poço, e você não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, mas eu estou lá. Eis que estou convosco. Eu estou convosco. O que ele exige de mim e de você é que a gente dê continuidade ao que o próprio Paulo e os apóstolos e profetas receberam. E terceiro, ele tornou conhecida a sua multiforme sabedoria e o seu eterno propósito aos principados e potestades através da igreja em crescimento. Este é o círculo da comunicação divina, pois as boas novas foram passadas de Deus para Paulo, de Paulo para as outras pessoas, e alcança a mim e a você nesse dia 6 ou 7? 7 de maio, 7 de maio de 2023. Se você não sabia, você sabe agora. Se você não sabia que você tinha que pegar o Evangelho, você sabe agora. Mas você não precisa ter medo. Você tem alguém que está com você, que é Cristo. Não sou eu, é Cristo.
Em cada etapa o meio de comunicação se altera, porque o nosso Deus, ele age de uma maneira dinâmica. Ele é muito criativo. E ele age de uma maneira tal que ele alcance pessoas. Por isso que nós também somos criativos. Foi por revelação direta que a Paulo se foi desvendado o plano de Deus. É pela proclamação verbal do Evangelho que a mensagem se espalha hoje, e por um modelo visual que finalmente chega aos espectadores angelicais que nós não podemos ver. Através da minha vida e da sua vida, pessoas são salvas ou condenadas. São alcançadas pelo Evangelho ou continuam nas trevas. Têm as suas dores minimizadas ou perpetuadas. Por que Deus faz isso? Por que, Menísia, que Deus fez isso e já não fez uma coisa plena? Por que Ele não mandou os anjos para fazer aquilo? Porque Ele achou, Ele determinou que assim era como Ele queria que fosse feito. Por mais que você ache que você não tem capacitação, Ele diz que é assim que tem que ser. Nada é mais honroso para o Evangelho, nada indica melhor a sua importância suprema do que esse programa de comunicação universal. Eu aprendo, ensino para você, você fala com o outro fala com o outro, e assim nós vamos espalhando a palavra de Deus. Uma das melhores maneiras de descobrir as principais ansiedades e ambições do crente é analisar o conteúdo das suas orações e a intensidade com que você a faz. Todos nós oramos acerca das coisas que nos preocupam, e nós sabemos claramente o que não nos preocupa, porque elas não fazem parte das nossas orações. A oração expressa um desejo. Por exemplo, quando Paulo orou pela salvação dos seus compatriotas, ele escreveu sobre a boa vontade do seu coração e a súplica dele a Deus em favor daqueles homens. A oração é o desejo sincero da alma, falado ou não expressado. Certamente é assim a segunda oração de Paulo em Efésios, onde ele abre a sua alma. Estava explicando tanto a obra de Cristo em fazer a paz, que resultou na criação de uma nova sociedade e o seu envolvimento pessoal nela, por causa da revelação que recebeu. Agora ele se volta da exposição para a intercessão. É isso que, se Deus assim o permitir, nós estaremos meditando a partir da semana que vem no verso 14. Essa condição de Paulo em orar para que as coisas aconteçam. As nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. A oração e a pregação, a oração e a grande comissão, elas andam juntas. Amém, queridos? Amém. Feche seus olhos. Ó Senhor, cujo poder é infinito e cuja sabedoria é infalível, que nenhum acontecimento possa me deter ou desencorajar, nem ser obstáculo ao progresso da tua causa. Coloca-te entre mim e toda disputa, que nenhum mal aconteça, nenhum pecado corrompa meus dons, zelo, serviço, que eu possa fazer o que deve ser feito, e não qualquer outra invenção tola da minha própria vontade. Não me permitas trabalhar naquilo que não hás de abençoar, que eu possa servir a ti, sem desabono ou falta. Deixa-me habitar no mais secreto lugar debaixo da tua sombra, onde há segura proteção impenetrável, da seta que voa de dia, da peste que anda na escuridão, das maldições verbais, da maliciosa vontade perversa, da chaga da conversa grosseira, das companhias traiçoeiras, dos perigos da mocidade, das tentações da vida adulta, dos lamentos da velhice, do medo da morte. Dependo completamente de ti para apoio, conselho e consolo. Sustenta-me por teu Espírito, e que eu não venha pensar que é o bastante ser preservado de cair, mas que eu possa sempre seguir adiante, sempre abundando na obra que me deste a fazer. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Graças a Deus. Palavra do Senhor.